possa ser alimentado com o poder da tua palavra. Usa teu filho, Senhor, como instrumento vivo nesta terra. E assim eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meu Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Louva a Deus, irmão, pela vida do pastor Jesus, pastora Tereza, a igreja ali de Del Lago, presbitanese, missionária Maria, são do Café Sem Troco, da nossa igreja lá. Que Deus venha abençoar. Mais um ano o Senhor nos concedeu para nós agradecer ao Senhor. Quando somos gratos a Deus, o Senhor nos abençoa muito mais. Quando eu vejo os pastores, a igreja sendo grata pela igreja sede, é um sinal que Deus vai dar um crescimento muito grande à igreja. Que vai vir uma bênção de Deus sobre a vida das congregações. Haverá um avivamento, uma bênção da parte do Senhor sobre a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ama aqueles que agradecem a Ele. E essa campanha foi algo que o Senhor nos deu. Diretamente o Senhor falou ao meu coração. E falou para nós fazer dessa maneira que nós estamos fazendo ao Senhor. Glória a Deus. Tá certo que lá no Ceará não podem estar aqui, mas vai chegar tempo que eles vão vir. Em nome do Senhor Jesus. Mas estão fazendo lá. Os 12 dias também lá na igreja. Não. E uma bênção de Deus. Hoje é o cerramento lá também. Abra a sua Bíblia. Segundo as Crônicas, capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 6 e 12. Só apenas o versículo 6 e o versículo 12. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 1, o versículo 6. Aí atrás, estão ouvindo bem, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 12. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da irmã Amanda, né? Que está ali, a primeira vez que ela vem nos visitar, juntamente com a mãe dela, a irmã Neiva, né? Louva a Deus pela vida da irmã Amanda. Deus abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. O que a igreja vai dizer para ela?
Glória a Deus. Crianças, quero ver vocês bem quietinhos, sentadinhos, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Versículo 12. Sabedoria, conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve. Depois de ti tal não haverá. Glória a Deus. Só até aqui. Pode sentar, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa noite, eu acho que um dos reis mais conhecidos que tem é Davi e o seu filho Salomão. Davi foi começando um homem pequeno, de pequena estatura, um homem de uma família humilde, um homem que não tinha parte como príncipe, mas por causa de uma afronta que teve contra Israel, a qual ninguém queria enfrentar o gigante Golias, ele disse: eu irei. E havia ali uma promessa do rei dizendo: aquele que matar o gigante vai se casar com a minha filha e a sua casa será livre de imposto. Quando Davi chega diante do arraial dos filisteus, ele vê Golias afrontando o exército do povo de Deus. E já cerca de 40 dias ele estava afrontando. Então Davi diz assim: eu irei, rei, em teu lugar. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele foi, derrotou o gigante Golias, e como era promessa do rei, ele tinha que casar com a princesa e se tornou príncipe. Ali ele começou a fazer parte, ser introduzido na família real e fazer parte do chamado de Deus sobre a vida dele. Então, aquele momento, louvado seja o nome do Senhor, Deus já começa a agir na vida dele, já tem um chamado de Deus na vida de Davi, e ele vai. Mas não é fácil, porque entre o chamado de Deus e ele tinha o rei Saul. E Saul sabia que Davi era escolhido. Saul sabia que Davi tinha um chamado. Mas ele vai. Muitas das vezes ele é perseguido por Saul e vai se esconder em cavernas. Mas uma coisa chama a atenção. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque mesmo Saul perseguindo ele para matar, ele tinha tanto amor por Saul que ele dizia que era o pai dele. E quantas foram as vezes que o Senhor colocou Saul nas mãos de Davi, e ele pegava uma lança, ele pegava uma parte da bolsa de Saul, mas não feria Saul. E apresentava para ele. E ele dizia assim: meu pai, por que tu pensa que eu quero mal contra ti? Por que tu me persegue como um cão? E Saul ali, ele se aquebrantava e via que não havia maldade no coração de Davi, que não havia coisa ruim no coração de Davi. Até que chegou um dia que o próprio Deus permitiu que Saul e os seus filhos caíssem pelas mãos dos filisteus, uma parte do exército de Israel. Foi aí que chegou a tribo de Judá e levantaram Davi como rei.
sobre a tribo de Judá. E diz a palavra do Senhor que a casa de Davi ia crescendo enquanto a casa de Saul ia diminuindo. Até que chegou o dia que Davi reinou sobre as 12 tribos de Israel. Até que chegou o dia que Davi reinou sobre todo Israel. Até que chegou o dia que Davi vence as batalhas do Senhor. Vence em nome do Senhor contra os inimigos. Ele conquista Jerusalém, que antes era Jebus, e passa a ser a capital de Israel. E ele passa, e Davi está reinando. E quando ele olha, ele vê que tem um palácio. Quando ele olha, vê que ele conquistou uma cidade, que ele conquistou um país, que ele conquistou vários territórios, que ele se tornou um chefe de estado. E quando ele olha, ele saiu da onde? Ele ficava dentro dos matos, irmão, pastoreando ovelhas do seu pai. Mas quando ele vai olhar a sua trajetória, ele está olhando e vendo assim: agora eu estou dentro de um palácio. Agora eu sou rei das 12 tribos de Israel, governando o exército do povo de Deus, governando o exército do Senhor. Algo chama a atenção de Davi, porque ele tinha um desejo no coração dele, e grande era o desejo de Davi. Porque um dia ele vai acordar de manhã cedo e ele começa a pensar, ele começa a meditar, e ele olha para a tenda da congregação. Ele diz assim: olha, eu moro num palácio, e a casa de Deus mora numa tenda. Eu estou num palácio, mas a casa de Deus está sobre uma tenda. Oh Deus, querido Deus. E ele começa a sonhar com algo, e esse sonho de Davi era construir um templo para que seja adorado o nome do Senhor. Para que fosse adorado o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas Davi era um homem que tinha a mão manchada de sangue. Davi era um homem que tinha muitas guerras. Davi era um homem que tinha matado muita gente. As mãos de Davi estavam sujas de sangue. Mesmo que fosse pelo sangue dos inimigos do povo de Deus. O Senhor fala para ele: tu não poderás construir uma casa para mim, porque as tuas mãos carregam muito sangue derramado. E aí se cumpre o salmo que ele mesmo vai escrever depois, dizendo: quem permanecerá no santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Quem não tiver as mãos limpas e o coração puro, irmão, pode até ir por alguns anos, mas no final fracassa. No final não dá conta de seguir na caminhada. Por isso muitas pessoas às vezes pensam que seria de um jeito, quando vai indo na caminhada que se torna de outro jeito. E quando ele olha, o Senhor diz para ele: tu não poderás construir uma casa para mim, mas o teu filho Salomão, ele sim construirá uma casa para mim. Quando Davi está quase à beira da morte, quando ele ainda tem força para sentar no trono, quando ele ainda tem força ainda, o que acontece? Ele chama todos os príncipes de Israel, chama os príncipes das 12 tribos de Israel, ele chama os chefes de Israel, juízes de Israel,
Ele convoca a nação e ele mesmo faz uma reunião. Dentro dessa reunião com os chefes, e ele pega e diz assim: do meu tesouro eu separei para Deus ouro, prata, bronze e muitas pedras preciosas que eu ganhei nas batalhas, lutando as guerras do Senhor. E ele manda o seu servo colocar sobre à frente, dentro da sala do trono. E a sala do trono fica cheia de tesouro. Isso é eu que estou dando para a construção da casa do Senhor meu Deus. Agora eu quero que vocês todos façam a mesma coisa. E todos os príncipes de Israel, das 12 tribos, vai colocando os seus tesouros também. E todos os chefes vão colocando seus tesouros também. A sala, pastor Jesus, fica cheio de ouro, prata e de pedras preciosas do templo ali do trono de Davi. E ele pega aquilo tudo, pastor Jesus, e vira para Salomão. Ele diz assim: meu filho, isso tudo é um presente que nós estamos dando para você construir o templo do Senhor. Ele entendeu que ele não poderia construir o templo para o Senhor, mas o coração dele era voltado para fazer um templo para Deus. E o Senhor permitiu o seu filho fazer. E eu acho interessante, o que eu acho interessante nessa mensagem, nessa palavra, que eu vou dizer para a igreja, é que Salomão, como herdeiro, ele herda a riqueza do seu pai. Ele herda o palácio do seu pai. Ele herda a coroa do seu pai. Ele herda o trono de Davi. Ele se torna chefe de estado como herdeiro do pai. E se o pai dele é rico, ele já se torna rico imediatamente. Mas e aí, pastor? O que tem a ver com essa mensagem? É aí que eu vejo que Davi tinha deixado muitas coisas para Salomão. E ele poderia fazer como o seu coração bem determinasse para Deus. Mas só que não foi assim. Só que não foi da maneira que às vezes muitos de nós poderia agir, tomar decisões. Chamar os conselheiros, chamar os príncipes, chamar aqueles que têm autoridade para aconselhar e tomar decisão e fazer. Só que não foi assim. O que ele fez? Ele fez algo, irmão, talvez para nós nunca faria. Nós pegar 1000 bois e oferecer ao Senhor. Eu vou dizer até mais longe, para muitos de nós nem um boi. Porque imagina quanto custa um boi hoje. Naquela época, a irmã já ia falando ali, né? Ela sabe quanto custa. Mas não é só o valor do dinheiro. Era a coragem para sacrificar. Era a coragem para oferecer ao Senhor. Talvez para Salomão, que era muito rico, herdeiro de Davi, talvez para ele 1000 boi não fosse muita coisa. Talvez para nós 10 bois já seja demais.
Mas o interessante é que Salomão, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Ele oferece no altar de bronze, na tenda da congregação, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Depois que ele oferece esses 1000 holocaustos ao Senhor, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que o Senhor aparece para Salomão em sonho. Enquanto Salomão estava dormindo, Deus aparece para ele em sonho e pergunta assim: Salomão, o que tu queres? Salomão vai dizer assim: Senhor, eu te peço sabedoria para cuidar do teu povo. Eu te peço um coração sábio, discernimento para julgar as causas. Meus irmãos, você oferecer 1000 holocaustos para Deus olhar para você e perguntar: o que tu queres? E ele dizer assim: eu quero sabedoria, conhecimento, discernimento para cuidar do seu povo, para julgar as causas do seu povo. Aí Deus vai e olha para ele, olha o pedido de Salomão. O que era esses 1000 holocaustos oferecidos no altar do Senhor? Era apenas para chamar a atenção de Deus. Era atraindo a atenção de Deus para si. Porque iria ser queimado no altar, queimado, e a fumaça oferecida em incenso ao Senhor. Poderia estar sendo, se fosse Judas Iscariote, ele dizia assim: para quê? Como ele diz assim, igual quando aquela foi quebrado, foi passado aquele unguento em Jesus, e ele diz: para que fazer isso? Poderia ser vendido e dado aos pobres. Poderia alguém dizer assim: para que oferecer 1000 holocaustos? Olha o prejuízo que está sendo no rebanho, olha o prejuízo, olha o tanto que vai ser de desfalque. Olha o prejuízo. Poderia Satanás querer entrar e dizer: olha o grande prejuízo que você vai ter. Eu repito, para alguém que não tem condições igual Salomão, é um grande sacrifício você oferecer às vezes 2, 3, até mesmo 1. Mas para quem também é rico, é grande o sacrifício também. É muito grande o sacrifício para chamar a atenção de Deus. E às vezes Deus nos testa o nosso coração para saber como está o nosso coração, ou onde está o nosso coração, ou como é que anda a nossa vida perante a Ele. Toda a nossa vida, irmão, ela se resume em sacrifício, em sacrificar, em se sacrificar ao Senhor, e renunciar ao Senhor, servir ao Senhor. Mas você pegar alguém a oferecer sacrifício a Deus, pedir algo a Deus para cuidar melhor do seu povo, para cuidar melhor da obra de Deus, para fazer o melhor para Deus. Irmãos, Deus está interessado em muitas coisas lá fora. Deus está interessado em nós virar doutores, médicos, advogados, juízes. Tudo isso é importante.
As pessoas podem virar deputado? Pode. Presidente, pode. Tem muitos exemplos dentro da Bíblia de governadores, senadores, de homens de Deus, de Davi, de Salomão como homem de Deus que governava a nação. Pode. Mas agora alguém pedir algo a Deus para fazer melhor isso que já é natural para a pessoa fazer. Eu me lembro quando eu comecei, irmãos, a gente é muito inocente quando começa na fé. Eu comecei na fé. E quando eu comecei, assim que eu entrei na igreja, assim que eu aceitei Jesus, eu falava assim: meu Deus, eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso ser grato a Deus por tudo que Deus, só de Deus ter me resgatado do lamaçal do pecado, onde nem eu mesmo achava que tinha jeito mais para a minha vida. E eu falava assim: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha missão. Então eu fazia tudo. Pastor, tem mutirão, eu estou dentro. Vai lavar a igreja, eu estou dentro. Vai evangelizar, eu estou no meio. Eu não sabia fazer muita coisa, mas aquilo que eu sabia fazer, tudo eu estava no meio. Eu falei: eu não sei qual é o meu chamado, então eu vou fazer de tudo, até descobrir qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Mas quando a gente vai fazendo de tudo para Deus, Deus diz assim: olha, o obreiro aprovado é aquele que faz de tudo para o Senhor. Porque aquele que só faz o que se manda é miserável. Porque só faz aquilo que se manda. Está precisando muito mais e a pessoa não faz. Então o que eu fazia? Eu fazia de tudo. E aí eu vim entender: o obreiro aprovado está pronto para toda boa obra. O obreiro, a gente pensa assim: o meu dom é cantar, mas a Bíblia diz: tu tem que estar sendo aprovado para toda boa obra. E quando Deus nos escolhe, que nós somos escolhidos de Deus, a gente não sabe louvar, mas tem momento que não tem ninguém que não sabe também, aí você tem que louvar. Aí é você mesmo, não tem outro. Aí você fala assim: eu não sei louvar, mas aí não tem ninguém também que não sabe, agora vai ser eu mesmo. Aí você diz assim: tem que ser, o obreiro ele está aqui, não pode sair. Deus colocou, tem que se cumprir em todas as áreas, em tudo. Então quando eu olho para Salomão, ele pega, faz um voto com Deus, ele faz um sacrifício com Deus, ele faz algo com Deus, pedindo para fazer melhor para Deus. E Deus gostou do pedido de Salomão. Deus aprovou tanto o pedido de Salomão. Deus sondou o coração de Salomão. Deus sondou a vida de Salomão e começou a dizer assim: olha, gostei do teu pedido. Olha só, no 11 ele vai dizer assim, ó: então Deus disse a Salomão: porquanto houver isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos teus aborrecedores, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual eu te pus como rei. Aí Deus diz assim, ó: sabedoria, conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti houve, nem depois de ti talvez não haverá. Ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E nesses 1000 holocaustos que ele oferece para Deus,
Deus aparece para ele em sonho e pergunta para ele: o que tu queres, rapaz? Ele diz assim: eu quero sabedoria, conhecimento para guiar o seu povo. Aí o Senhor diz assim: como tu não pediu a morte dos teus inimigos, tu não me pediu riqueza, tu não me pediu fazenda, tu não me pediu vida longa, tu não me pediu essas coisas. Tu pediu um coração sábio, sabedoria para guiar o povo que eu te coloquei como rei para reinar. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar conhecimento, eu vou te dar tanto que nem antes de ti houve e nem depois de ti haverá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A mensagem de hoje é: faça o seu melhor para Deus. Pense como agradar a Deus naquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos. Se Deus te colocou uma porção nas tuas mãos, Deus confia em você, Deus conta com você. E Deus te deu força, te deu sabedoria, te deu conhecimento. Não recue as promessas de Deus sobre a sua vida. A obra do Senhor sobre a sua vida. Pense: Senhor, o que eu vou fazer para cuidar melhor da tua obra, para cuidar melhor do teu povo, para fazer melhor para ti. Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando você busca, irmão, um dom ao Senhor, toda a igreja é abençoada pela sua vida. Todo o povo recebe pela sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é sobre a tua vida. E quando eu vi o pedido de Salomão, eu comecei desde 2012, que nós chegamos na cidade do Itapuã, estamos pastoreando. Nós já acompanhou muitas pessoas que mudaram para tudo quanto é lado, para outros estados. Pessoas que abandonaram a fé, que deixaram a fé. Nós conhecíamos pessoas que eram fiel a Deus. Olhe bem, entenda aí o recado de Deus essa noite. Pessoa que era fiel a Deus, irmão, morando de aluguel, fiel nos dízimos, fiel na pregação, fiel na casa de Deus, fiel à igreja, não faltava culto, chegava no horário e era fiel a Deus. No dia que Deus abençoou, deu casa, deu carro, deu emprego, a primeira coisa que a pessoa fez, abandonou a Deus e foi para o mundão, e até hoje está no mundão. Eu me lembro de um que nos ajudava, irmão, lavava a igreja, abria a porta da igreja e nos ajudava muito. Não vou falar nome, ninguém vai conhecer, porque isso aqui eu estou contando o caso que aconteceu em 2012 na cidade aqui do Itapuã. A pessoa era tanto ajudador de nós. Quando nós chegou aqui, nós não tinha
um bebedouro como tinha esse aí, não. Era aquele negocinho de plástico com um negócio de balde de água em cima, quente. Nós só tínhamos umas 12 cadeiras, né? Umas 12 cadeiras, uma caixinha de retorno. Nós não tínhamos uma mesa para botar a Bíblia, não. Nós não tínhamos, não. E essa pessoa doou a mesa, uma mesinha boa, quadradinha, muito boa, nos ajudava na igreja. Até que chegou um dia e falou assim: pastor, eu tenho um sonho de comprar um carro, eu tenho um sonho de tirar a carteira, eu tenho um sonho que eu tenho só menina, mulher, eu tenho um sonho de ter um rapazinho, de ter um homem, um filho homem. E um dia ele chega de paletó e gravata na igreja. Pastor, hoje eu quero a oportunidade, que eu quero dar um testemunho. Eu falei assim: amém, meu querido. Eu olhei assim, um obreiro de verdade, valoroso. E ele disse: eu estou aqui para dar meu testemunho. Comprei o meu carro, tirei minha habilitação. Minha esposa está grávida de um menino homem. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Aquele dia foi o último dia que ele foi na igreja. Até hoje nós passamos, ele está num bar, no boteco, bebendo. Todo mundo que cai na armadilha, irmão, de fazer alguma coisa para Deus, pensando que Deus vai dar um prédio, vai dar uma mansão, vai dar ouro, vai dar prata, o coração já está desviado da presença de Deus. Porque Deus quer ver primeiro para Ele, que Deus quer ver as coisas sendo feitas com gratidão a Ele, por amor a Ele, para ser o melhor para Ele. Quando nós olhamos, é assim: vamos ver o melhor para Deus, vamos ver o melhor para a obra de Deus, vamos ver o melhor que nós possamos fazer para Deus, ao sacrificar para Deus, dar o nosso melhor para Deus. Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, como tu tem. O que é que tu queres? O que você quer? Aí você vai dizer assim: eu quero sabedoria para fazer o melhor para ti. Eu quero um coração com conhecimento. Eu quero um coração com ciência. Eu quero um coração para fazer o melhor, para vir fazer, para edificar o teu povo, para ajudar o teu povo, para que o teu povo venha ser transformado, para que o teu povo venha ser edificado, para que o teu povo venha ser abençoado. Eu quero o melhor, Senhor. Aí Deus vai dizer assim: então, como tu não pediu morte de ninguém, tu não pediu vida longa, tu não pediu riqueza nem honra, nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu vou te dar tanto que vai prosperar sobre a tua vida. Esses 12 dias de campanha, tivemos 10 dias de preparação e 12 dias de campanha. Está ali a irmã Edmar, que já demos um testemunho dele. Está ali. O evangelista Deusinho deu o testemunho dele. Foi fogão novo, cama, guarda-roupa, armário. Tudo novo. E ele não tinha condições, ele estava pedindo no grupo um fogão velho que alguém tivesse para emprestar. Mas nós lá no monte orando, ele falou assim: pastor, eu queria ter condições para ajudar a obra de Deus. Eu queria estar podendo ajudar a obra do Senhor.
E eu falei assim: meu filho, vamos orando que Deus vai abençoar. Deus ainda vai nos dar a van, vai nos dar um lote, Deus vai abençoar, Deus ainda vai nos prosperar. Vamos orando. O seu coração já tem um pensamento bom, o seu coração já tem um desejo bom. Ele querendo ajudar, mas não tinha nem para ele. O que Deus fez? Falou assim: eu estou vendo o desejo do teu coração, eu estou vendo o desejo da tua vida, eu estou contemplando o teu coração. E pegou e deu tudo novo para ele. Se fosse comprar, ia levar quantos anos? E quantos foram os outros que deram testemunho aqui? Que Deus abençoou, que Deus deu lote, que Deus conseguiu sua casa, conseguiu a sua bênção. E quantos foram os outros que deram testemunho, que foram abençoados com bênção na sua casa? Que foram abençoados pelo Senhor? Até no encerramento o irmão veio contar aqui a bênção. Quem era perseguido foi aumentado o salário. A diaconisa Estaciane não podia vir para os cultos, era perseguida, agora não, foi. Deus abençoou, pode vir para os cultos, ainda tem mais folga, aumentado o salário, que bênção. Quantos foram os que foram abençoados, que deram testemunho aqui durante essa campanha, que Deus abençoou, que Deus fez grandes coisas, que Deus abriu as portas, que o Senhor fez grandes coisas na sua vida. Nós temos motivo para agradecer o nosso Deus. Nós temos motivo para estar aqui agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quantos foram os que foram? Eu acredito que teve pessoas que ainda não deram testemunho também. Ainda vai dar o seu ainda, né? Então, ainda tem pessoas para dar testemunho. Oh, Deus de poder e Deus de glória. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus de poder e Deus de glórias. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel, Senhor. Meu Deus, aleluia. Quando algo acontece, é uma bênção de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele vai ao teu encontro. Deus, Ele vai sobre a tua vida. Deus, Ele vai sobre a tua casa. Aleluia. Deus, Ele cuida de mim, cuida de você. Deus está com os olhos atentos sobre a sua vida. Aleluia. Confie no Senhor. Não deixe o inimigo colocar pensamento errado na sua mente, que você não vai conseguir, que as coisas não vai dar certo, que não vai haver diferença, que não vai conseguir ir para frente, que as coisas não vai dar certo. Não deixe o inimigo invadir a sua mente, colocando coisa ao contrário de Deus, que não é de Deus no teu caminho, na tua história. Deus fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus fica em silêncio, mas Ele está agindo. Deus está em silêncio, mas Ele está provando que está com você. Quantos foram os livramentos de Deus sobre a sua vida? E todos eles, Deus, você não vê Deus, mas Deus está lá. Deus está presente, Deus está ali. Aleluia. Glória a Deus. Presbítero Cleide, você vai louvar você sabe louvar aquele hino? Eu te agradeço, Deus. Eu vou ministrar, eu estou ministrando 12 dias de unção na vida da igreja.
os 12 dias. Depois eu dou a Santa Ceia. Eu estou ministrando os 12 dias de unção. Depois eu vou ministrar a Santa Ceia. Mas vou ministrar a unção do Senhor sobre a sua vida. É os 12 dias. Desde o primeiro dia eu tenho ministrado a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Tome posse daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Aleluia. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou em isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar.
Glória a Deus, Senhor. Agradecemos ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus e Pai. A tua palavra diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Meu Deus, nem Senhor Deus e Pai. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Segura mais um pouco, irmão, que vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. O evangelista Deusinho, né, que vai louvar o da ceia. Cadê? Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Senhor.